Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Eu espero que essa videoaula te encontre bem. Nós já estamos na 19ª videoaula e hoje eu vou falar sobre União Ibérica no Brasil colonial. A aula de hoje está no conteúdo das páginas 130, 131, 132 do seu livro de história. Então você dá uma olhadinha nesse texto, e aí você vai ver. O que foi a União Ibérica? Então dá uma olhada aí no mapa. A Península Ibérica, ela é formada por dois países, Portugal e Espanha, tá? Em 1579, tá? O rei de Portugal ele faleceu, na verdade em 78, final de 78 para 1579. E aí quem acaba assumindo, porque é o parente mais próximo, depois de uma disputa internacional, é o Filipe II da Espanha. Então presta atenção. O rei de Portugal morre, não tem herdeiros. Os alunos estão sempre me perguntando isso, professor, e se o rei não tiver filhos? Foi exatamente isso que aconteceu, ele não tinha filhos. E aí quem assume é um primo dele distante, que é rei da Espanha. Como a realeza europeia estava um casando com o outro sempre, para todo mundo ficar rei poderoso de algum país e tudo mais, eles eram parentes. E aí o rei da Espanha, o Filipe II, assume o governo de Portugal. Como ele era rei da Espanha e passa a ser rei de Portugal, ele passa a ser rei da Península Ibérica inteira. Daí o nome União Ibérica. Deu para entender o que é a União Ibérica? E isso, obviamente, tem consequências muito fortes aqui no Brasil. Nós éramos colônia de Portugal. Quando Portugal passa a pertencer à Espanha, nós passamos a pertencer à Espanha também. Então, a administração brasileira passa a ser feita pela Espanha, pelo governo espanhol, tá? E essa União Ibérica durou longos 60 anos, de 1580 até 1640, tá? Bom, só que tem um detalhe interessante que pouca gente sabe. A região da Europa, que hoje em dia a gente chama de Países Baixos, que é a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, né? Esses três países maravilhosos, ela pertencia nessa época à Espanha. Só que eles resolveram fazer independência, brigar e tudo mais, por vários motivos que não vêm ao caso. Mas um deles muito importante é que os holandeses eles tinham se tornado protestantes, da religião protestante, e não eram mais católicos como os espanhóis. E por isso, entre outras coisas, eles brigaram com a Espanha. Então, Portugal pertence à Espanha e a Holanda brigou com a Espanha. Então, o que os holandeses vão fazer? Em 1624, numa forma de atacar a Espanha e ganhar dinheiro, né? Muito bom, eu vou brigar com o meu inimigo, ainda vou lucrar com isso. Eles invadem a cidade de Salvador. Ficam lá quase um ano lutando para dominar aquela região do Brasil, para se tornar holandês, mas não consegue. E aí em 1630, né, no primeiro momento eles dominam Salvador e são expulsos. Em 1630 eles invadem Pernambuco, que é a região de produção de açúcar mais rica do Brasil, mais próspera do Brasil. E essa região vai pertencer durante muitos anos, até 1640, né, aos holandeses. Quem vem governar essa região do Brasil é um cara chamado de Maurício de Nassau, um conde holandês. O Maurício de Nassau ele era um visionário. Então, ao invés de ele ficar brigando com a população nordestina, com os ricos do Nordeste, não, ele falou, olha, vem me ajudar na administração. Então esses brasileiros, que em teoria deveriam ser fiéis ao governo português, ao governo espanhol, eles ficam do lado do Maurício de Nassau. E o negócio do açúcar ali prospera.
Ele manda organizar a cidade de Olinda, vai pavimentar tudo, deixar tudo bonito e vai trazer uma equipe de estudiosos, inclusive. Geógrafos, gente para estudar a região, botânicos para estudar a flora, né, a vegetação da área. Vai trazer, inclusive, um artista muito famoso chamado Albert Ecault. Olha como é que escreve o nome dele, é um nome estranho para nós brasileiros. O Albert Ecault, ele fez uma série de paisagismos, desenhos, mostrando o Brasil daquela época, mostrando como é que era a realidade aqui do Brasil. Por isso, esses desenhos são muito importantes para nós brasileiros também. Tem aí algumas imagens do Albert Ecault para você conhecer. Tem uma no seu livro e tem outras que eu estou te mostrando aí que eu peguei na internet. Dá uma olhadinha. Esses desenhos são legais porque são poucas imagens que nós temos do Brasil dessa época, né? Não existia fotografia, logicamente, e nós não tínhamos artistas acostumados a fazer paisagismos aqui no Brasil. Tá? Bom, só que quando chega em 1640, o pessoal lá de Portugal, os ricos, a nobreza portuguesa, se revolta contra a Espanha e faz o que os portugueses chamam de restauração, quando Portugal volta a se separar da Espanha novamente. Tá? E aí, nessa restauração, Portugal fica independente da Espanha. Então ficou preso à Espanha de 1580 até 1640, se separou em 1640 e Portugal vai começar a fazer um movimento de reconquista de Pernambuco, do Nordeste brasileiro, tá? Só que como a economia daquele lugar já estava mal, e principalmente como os holandeses começaram a cobrar as dívidas por conta dos empréstimos que os ricos brasileiros tinham feito com os holandeses, os ricos brasileiros, os senhores de terra aqui do Brasil, nesse momento se aliam aos portugueses para deixar o Brasil independente, tá? O nome disso na nossa história se chama de Insurreição Pernambucana. E aí tem inclusive a famosa Batalha dos Guararapes, que aconteceu no Monte Guararape. Tá? Tem um quadro que foi feito muito tempo depois da batalha sobre ela. Dá uma olhadinha aí no quadro, para você ver uma imagem dessa batalha. Nessa batalha, que aconteceu entre 1648 e 1649, os holandeses são finalmente expulsos do Brasil, tá? E o Brasil volta a pertencer a Portugal e a ser liderado pelos grandes fazendeiros brasileiros que viviam naquela região. Eu acho que é isso, tá? Um negócio muito interessante que eu preciso falar é que os holandeses, quando vieram para essa região, eles tinham muita tolerância religiosa, porque eles eram protestantes, sabiam que a população brasileira era boa parte dela católica, tá? E aqui no Brasil, inclusive nessa época, foi colocada a primeira sinagoga, o primeiro templo judaico no Brasil, tá? Isso é um marco de tolerância religiosa bastante importante. Agora sim, eu acho que é isso. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijão, até a próxima videoaula. Espero que essa aula os encontre muito bem.